fato começar a nossa aula de hoje, que nós vamos tratar sobre o que registrar. Né? Semana passada a gente falou aí de como proporcionar as boas experiências, como que a gente faz para observar. Né? A gente falou um pouquinho dos direitos de aprendizagem da BNCC. E aí a BNCC, ela não é um currículo, tá? Ela é um norte para que as unidades, para que as redes criem os seus próprios currículos. Tá? Então, nós vamos nos basear na BNCC. Então, todo o currículo, seja da escola pública, seja da escola particular, seja de qualquer rede, ele vai ser baseado aí nos conceitos da BNCC, tá? Então, por isso que eu vou trazer ela para as nossas aulas. E sempre que vocês me acompanharem lá no Instagram, vocês vão me ver falando da BNCC. Por isso, tá? Porque a gente não pode fugir do que está lá. A gente não pode ir para menos do que está posto lá, tá bom? E aí, para a gente conversar, né, sobre o que registrar, eu pedi para que vocês trouxessem, né, 3 relatórios que vocês já estão fazendo ou que estão produzindo, né, ou que já produziram. E aí seria legal a gente ter também o apanhado de anotações que vocês fizeram dessas crianças no decorrer do semestre, tá? Então, como a gente não tem aqui, mas vocês têm, cada um tem a sua aí. Então, vocês vão olhar para esses registros depois, a partir dessa aula que a gente está tendo agora, tá bom? Eu vou começar com o relatório da Geralda, que mandou primeiro e que eu já está aberto aqui, tá bom, Tássia? Então, eu vou ler, e aí a gente vai observar junto, tá? Não é que tá certo ou que tá errado, a gente vai fazer algumas adequações, tá bom? Pode ser? Tempo verbal. Relatório do primeiro semestre, ele ainda está acontecendo. A gente ainda está acontecendo. Então, seria o tempo o tempo verbal do presente, tá? Então, a criança mostra, a criança apresenta, nós conseguimos observar, tá bom? O relatório do segundo semestre, ele é conclusivo do ano, então é passado. Sim, sim, sim. Então, quando a gente vai fazer do primeiro semestre, que a gente já fez, né? A gente já fez. Eu tô falando por quê? Porque vai mudar nos 2 relatórios, não é igual, tá? Então, toda vez que a gente fizer do primeiro semestre, é o tempo verbal do presente, porque a criança ainda está vivendo, a gente ainda está fazendo as coisas com ela. O relatório do segundo semestre, ele é conclusivo. Ele é conclusivo do ano. Então, a criança mostrou, ela apresentou, é o tempo verbal do passado, tá? Tudo bem? Deu bom? Não vai esquecer mais. Não vai esquecer mais. Então tá bom. Tudo bem aí, Tássia? Você tinha essa dúvida também? Isso. Então vamos lá. Vamos ler aqui o da Geralda. Ela começa aqui com a Ana Heloísa. Esses relatórios eles estão em produção ainda, né, Geralda? Tá. No final dos relatórios você tem registro por foto. Tá, mas que acompanha a criança, vocês não colocam foto. Você já questionou isso?
Tá. O que que eu te aconselharia? A ser aí ousada, né? Já que ninguém faz, e colocar pelo menos um registro por foto. E aí eu vou te contar por quê. Quando o professor do próximo ano recebe, é diferente você ter só o escrito e você ter ali uma imagem que represente. Então, às vezes, você fala ali que a criança ela faz construções com massinha, que ela consegue fazer esculturas, que ela consegue fazer algumas coisas. Sim, mas é isso? Tá. Não precisa ser agora, porque essas coisas assim, elas dão um certo receio, né? De você sair fora do que o pessoal tá pedindo. Mas tenta, considera a ideia, né? E talvez para o ano que vem, não precisa ser agora. Mas reflete sobre isso direitinho, e aí até vale conversar com a sua coordenação. Né? E falar assim: ó, eu queria colocar uma foto que ilustrasse no relatório, não precisa ser muitas, uma foto. Porque às vezes a gente vai falar assim, a gente vai falar ali da massinha, e a pessoa pode imaginar que ela faz, igual eu tenho uma criança esse ano, que ela faz construções com pecinhas de Lego, mas ela constrói mesmo. Ela já juntou assim duas mesas, e as nossas mesas são grandes, que é aquela mesinha de quatro crianças, e ela montou ali todo um estacionamento, né? Ela colocou ali os carrinhos ali dentro, mas ela fez todas as paredes, ela fez a rampa, ela, com pecinha de Lego. Então, assim, é uma coisa que sai fora. E às vezes, quando você relata, não aparece. É isso? Isso. Então, assim, o SGT, o SGT, a gente faz ele impresso, as famílias não levam, as famílias leem no dia, né? E aí uma prática minha, mas que agora foi liberada na unidade, mas eu sempre fiz, foi entregar digitalmente para quem pedisse. Então, famílias pontuais me pediam, Cris, eu queria o relatório para ter, para ler depois, para ver, enfim. Aí eu enviava o PDF para essa família. Hoje na unidade já está de boa, inclusive, né, se a família quiser impresso, a gente tenta ali imprimir da melhor. Tá. E aí no SGP a gente coloca só a parte escrita, porque ele tem um espaço de foto, ele tem um espaço para colocar foto, só que não carrega. A gente não consegue colocar. A gente tem esse perrengue aqui. Então a gente só copia ali o que a gente fez no relatório e coloca lá no SGP. E aí o geral, né, o geral, a descrição do percurso coletivo, a gente coloca uma vez só. E aí o que a gente precisa colocar, de fato, é criança a criança, um ali, um a um do percurso individual, tá? Mas a primeira coisa seria isso, tá? A foto. Considera, né? Reflete aí, e aí vale aquela lábia, né, com a coordenação pedagógica. É ousado, porque é uma coisa de rede, mas é algo que ia enriquecer muito o seu relatório. E a, sim, sim.
Mas assim, ó, não pensa em levar todo mundo, tá? Quando você for começar a refletir sobre isso, mesmo que seja para o ano que vem, não pensa no grupo todo. Pensa no seu trabalho, tá? E aí, quando você for chegar na abordagem com a sua coordenação, você vai falar sobre isso. Olha, eu senti necessidade nos meus relatórios, né, de colocar uma imagem. É muito ruim, tá? E aí, depois, se você quiser, a gente pode ir trocando umas ideias aí pelo WhatsApp de como eu faço isso na prática. Eu faço muito isso, tá? Então vamos lá. Vamos à leitura. A gente começa aqui com a Ana Heloísa. E aí, eu li mais ou menos aqui por cima, né? Que vocês mandaram agora cedo. Eu gostaria de ter lido antes, mas não tem problema. A gente vai fazendo aqui junto. Então, começa assim. O período da educação infantil é extremamente importante para a construção e aquisição de novos conhecimentos, sejam eles relacionados aos aspectos sociais, afetivos ou cognitivos. A criança nessa fase tem a capacidade de estabelecer relações complexas entre os elementos da realidade que se encontram ao seu redor. E foi assim que, nesse segundo semestre, observamos o desenvolvimento da Ana Heloísa, pois ela permaneceu demonstrando cada vez mais interesse e empolgação pela realização das vivências propostas. Continuou a apresentar excelente desenvoltura em momentos que envolveram a coordenação motora, explorando os espaços e os brinquedos do parque com rapidez, bom equilíbrio, com segurança nos movimentos, correndo, pulando, saltando e escalando. Quando dividem os espaços e os brinquedos com os colegas da turma, aprendem a socializar, a respeitar o próximo e a lidar com as suas emoções e frustrações. Enquanto brincam, libertam sua imaginação e ressignificam suas experiências por meio do faz de conta. Ana Heloísa sempre pega a mesma bonequinha para brincar. Eu sei desse fato por situações anteriores. Na brincadeira, Ana demonstra já conhecer e nomear algumas partes do corpo. Reproduz o som de acalmar o bebê com a boneca, após dar as mãos para a boneca, e coloca para dançar, mas percebe que a boneca não fica em pé rapidamente. Ela dá um comando para a boneca ficar em pé. Como não consegue, convida sua colega Eloá para brincar com ela. Iniciamos um novo projeto, contação de história, para brincar e aprender com a literatura infantil. Ler para uma criança é o início de tudo. É o essencial para levá-la a ser um futuro bom leitor. Os clássicos infantis levam a criança a um mundo imaginário, onde ela pode ser o que quiser, podendo também, no decorrer da história, ampliar seu vocabulário, alimentar sua imaginação, vivenciar situações desconhecidas, conhecer outros lugares e ambientes. A vivência proposta com a história João e Maria foi trazer uma bruxinha, usando diversos materiais. Ana Heloísa teve contato com tecido, palha de vassoura, palito, cola, um pequeno chapéu e uma bota. Sobre o desenho da bruxa, ela deu vida àquele personagem, colocando cada material onde lhes era orientada. Ela disse: a bruxa voa na vassoura. E confirmei que sim, é o seu transporte, assim como andamos de bicicleta, de moto e de carro. Quando Ana Heloísa coloriu sua casinha feita de papelão, escolheu a cor azul. Em seguida, fez uso do giz de cera para pintar os desenhos de doces para decorar a casa da bruxa. É através dessas experiências que Ana Heloísa aprende e se desenvolve com o meio e com seus pares. Respeita, observa e valoriza sua produção e a dos seus colegas. Realizamos o circuito João e Maria em parceria com um professor de educação física. Ana Heloísa passou por obstáculos, passou por baixo de cordas, seguiu uma trilha em cima das madeiras como se fosse uma ponte. Fez zigue-zague por entre os cones, sendo motivado pelos doces da história contada, que encontrou no final do circuito, uma casa decorada de doces. No circuito, demonstrou conceitos de lateralidade, noções espaciais, agilidade em saltar e pular, equilíbrio ao andar sobre as cordas. Na história Patinho Feio, um clássico das histórias infantis, trata das questões da diversidade, o respeito às diferenças que devemos ter com todas as pessoas, independente da raça, cor, tamanho, etc. Ética, responsabilidades e organização, e ressaltando também a importância da autoaceitação delas próprias, construção de sua autoimagem e de sua autoestima. A vivência para esse conto infantil foi colocar o patinho para nadar através do sopro. Enchi uma bacia com água, coloquei o patinho na água, entreguei
para ela um canudinho que logo assoprou com força para o patinho nadar de um lado para o outro, dentro da bacia. Ela também pôde borrifar água para que o patinho nadasse, fez sopro com a boca para o patinho continuar a nadar para longe dela, afirmou ao concluir a experiência. Essa proposta é uma maneira simples de treinar o controle respiratório, fortalecer a musculatura dos lábios, língua e bochechas e aumentar a capacidade de percepção sensorial por meio de brincadeiras com sopro. Uma das formas lúdicas para aprender os números foi usando os dedos, apresentando as fichas numéricas. Ana Heloísa fez relação demonstrando nos dedos iguais estava na ficha. Reconheceu alguns números, como 1, 2, 3 e 4. Na festa da primavera promovida pelo núcleo de ensaios, promovida pelo O Núcleo, nos ensaios Ana Heloísa demonstrou interesse ao dançar e cantar a música escolhida pela turma. A música escolhida pela turma foi Baby Shark. Desenvolveu o conceito de lateralidade ao se movimentar de acordo com a música, fez gestos da coreografia imitando as professoras. No dia da apresentação, chegou radiante com sua camiseta decorada. Veio correndo mostrar para as professoras. Logo a elogiamos que estava linda. Dançou desinibida e com confiança sentiu-se segura em dividir o espaço com todos à sua volta. Esse é o relatório da Ana Heloísa. Geraldo, Geraldo, não. Quando você escuta alguém lendo, você já tinha escutado alguém lendo seu relatório? Quando você escuta alguém lendo, o que passa na sua cabeça? É muita coisa, mas você consegue ter clareza? Sim, Tássia, o que você achou aí? Tá muito bom, de verdade mesmo. Não é puxação de saco, puxação de sardinha. Tássia me conhece, sabe quando eu tenho que falar que tá ruim, eu falo mesmo, né? Mas tá muito bom, de verdade. O que que eu faria, né? Antes de falar o que eu faria. A gente tem essa ansiedade de querer colocar tudo que a gente fez, né? Porque afinal de contas deu trabalho, né? A gente tem ali os registros das crianças e a gente quer colocar isso, a gente quer falar isso, né? A gente quer deixar transparecer isso, tá? Porém, nem todos os nossos registros, nem todo, tanto escrito como por foto, por vídeo, eles vão servir para a gente usar no relatório. Grande parte deles, eles vão servir para a gente se autoavaliar enquanto professor, tá? A grande parte, a maior parte dos nossos registros, eles são parte de autoavaliação. Então, quando a gente fala aqui, ó, ele tá muito bom a sua escrita, só que ela tá técnica. Então, é por isso que você sente a leitura cansativa. É por isso que você sente que parece longo, né? Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente vai deixar isso. Não que você vai deixar a técnica da pedagogia de fora. Só que a gente vai tentar deixar isso mais leve, tá? Então, quando você começa contextualizando aqui, ó, o período da educação infantil é extremamente importante para a construção e aquisição de novos conhecimentos, sejam eles relacionados aos aspectos sociais, afetivos ou cognitivos. Quando a gente começa lendo, ele não parece que está falando de criança, parece que é um trecho de livro formativo.
Então, ele parece trecho de livro formativo. Ele não parece que está falando de criança. Uma citação, sim. E não tem problema fazer. Só que você pode fazer isso contando como que é na sua unidade. Então, você pode fazer assim, durante o ano de 2022, né, na nossa unidade, nós prezamos pelas culturas infantis. Então, na nossa unidade, a gente gosta de evidenciar as culturas das crianças, como que elas brincam, como que elas interagem. Tá vendo como que fica diferente? Você tá falando a mesma coisa. Tô falando a mesma coisa. Só que ele fica. Você aproxima mais da criança. Você aproxima mais da sua realidade. E é por isso que eu brigo tanto. Essa semana vocês vão ver uma briga boa lá no meu Instagram. Por causa de modelo de relatório. Porque uma coisa é você olhar e você se inspirar naquilo. Outra coisa é isso. Então, eu tenho esse trecho aqui e eu vou usar, e aí a gente vai usando, e aí isso cai na rede. Aí um trecho que aí de Santa Catarina vem para São Paulo, né, que daqui a pouco já vai lá para o Amazonas, que daqui a pouco está em Minas, e a gente está todo mundo escrevendo a mesma coisa, só que os nossos territórios são diferentes. Tá? Então, não tem problema você colocar. Só que contextualiza para mais próximo de você. Tá? Então, fala como que você faz isso aí na sua unidade. Se a sua unidade, né, se é muito complexa essa ideia de como a minha unidade pensa, coloca como que você faz na sua sala de aula. Então, na nossa turma, né, a gente preza pelas culturas das crianças. Então, a gente tem vários momentos de brincar, a gente tem vários momentos que eles podem usar elementos da natureza, né? A gente tem à disposição deles brinquedos, a gente tem tecidos, a gente tem. E aí você vai contextualizando como que é esse enxergar da educação infantil mais próximo de você. Ficou claro? Então, beleza. Tássia, hoje a gente vai um pouquinho além das 9, tá? A aula de hoje era um pouquinho mais comprida. Como eu vou fazer essa leitura de relatório com vocês? E a gente vai analisar tudo isso, então é um pouquinho para além das 9. Sim, a gente faz um. A gente termina o da geral, depois é nisso mesmo. Fazer tipo um zigue-zague, né? Para não ficar repetitivo, tá? Tá bom. Beleza. Ficou claro, Geralda? Você acha que faz sentido isso? Então tá bom. Então vamos aqui prosseguir. Aí você coloca aqui: a criança nessa fase tem a capacidade de estabelecer relações complexas entre os elementos da realidade que se encontram ao seu redor. É o mesmo rolê aqui. Ele parece termo de livro de formação, né? Então a gente pode falar essa mesma coisa com a linguagem mais próxima. E aí, quando a pessoa vai ler, né, quando a família vai, às vezes a gente fala assim, a família não entende. Só que a gente usa essa linguagem técnica que é longe dela, né? Muito longe. A maioria das nossas famílias não são famílias que têm formação aí superior, que têm contatos com leituras densas, né? Que tem essa leitura mais direcionada para a formação. Então, é por isso que a gente sente que eles não entendem, porque está longe. Tá? Então, quando a gente vai falar aqui é, dessa fase, né? Dessa que a criança imita a realidade, você já pode colocar aqui o seu projeto de contação de história. Então você faz algo mais ou menos assim, tá? Não estou dizendo para fazer assim, mas é uma ideia, né? Porque às vezes a gente ouve a gestão e fica, mas como é que eu vou fazer isso? Então é nesse sentido, tá? Então você pode colocar aqui pensando, né? Que a criança ela tem uma característica de já é, vivenciar ali fatos da realidade dentro do universo infantil. Então vocês começaram a trabalhar.
Vou, vou. Não, vou, vou. Vou colocar. Sim, eu vou colocar assim. E a gente ainda tem um encontro com para a gente fazer esse apanhado todo em todos os relatórios, né? Que a ideia é pegar essa parte geral e de cada criança. Tá, não tem problema, mas eu vou fazer esses apontamentos, tá? E aí, se ficar alguma dúvida, a gente tira lá no nosso encontro individual. Oi? Né? Eu recebi uma mensagem ontem. Eu deixei salvo, né, o modelo de relatório que eu coloquei lá nos stories. E aí tá num destaque. E aí uma professora foi ver ontem e ela falou assim: Nossa, como é que você dá conta de 35? Eu tenho 20 e já tô ficando doida. E não dá. Eu falei, gente, é complicado, mas não é impossível, né? A gente sobrevive aqui. Mas vamos lá. Então, quando você vai colocar aqui desses elementos da realidade, né? A criança ela vive a realidade do adulto, só que ela transporta isso para o universo infantil. Então, quando ela brinca ali de cozinha, ela tá reproduzindo coisas do universo adulto. Quando ela brinca de escolinha, ela tá reproduzindo coisas do universo adulto. Quando ela vai cuidar da boneca, né? Quando ela pega a boneca, quando ela nina a boneca, quando ela dá de mamar, quando ela dá comida, quando ela põe sentada, quando ela leva para passear, tudo isso ela tá representando coisas do universo adulto, só que ela leva isso pro dela. Ela leva isso pro universo infantil. Então, você pode. E assim, se você tem vários relatos dela com essa boneca, foca nisso, tá? Foca bastante nisso. Então, às vezes a gente quer colocar muitas coisas e a gente não consegue detalhar tão bem. Então, nessa brincadeira dela com a boneca, você já falou para mim aqui agora, em 30 segundos. Você consegue observar linguagem, você consegue observar cuidado, você consegue observar aí o faz de conta, você consegue observar a percepção que ela tem de mundo. Tudo isso com a boneca, você me falou isso em 30 segundos. Né? Então, às vezes, se a gente pegar algo que a gente consegue, assim, trazer tudo naquela vivência e focar nela, fica mais leve o relatório do que a gente ir trazendo vários elementos, tá? E aí a gente pode ir colocando exemplos de outras vivências que te trouxeram para essas mesmas conclusões. Então, quando você fala aqui, por exemplo, cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui. Quando você fala aqui, por exemplo, das histórias, né? Que você fala aqui que ela conseguiu vivenciar a lateralidade, que ela conseguiu fazer ali o zigue-zague. Então, quando ela tá brincando, né? Quando ela tá brincando, ela coloca essa boneca num carrinho, por exemplo, e vai levando a boneca para passear. Então, você vai falar dessa experiência com a boneca, e aí você põe uma vírgula, né? Você põe uma vírgula, e aí você traz a experiência da história do João e Maria. E aí você coloca assim: também observamos, né, essa aquisição de lateralidade nessa vivência da história João e Maria, quando nós propomos um circuito para ela. Só que você não vai focar nisso. Você está focando na experiência com a boneca, que você percebe que foi o mais relevante para ela durante o semestre.
Então você vai descrever o que foi importante para a criança, e aí nesse caso me parece que essa vivência com essa boneca que ela gosta muito, né, e aí é uma boneca que é igual parecida com ela, mesma cor de pele, alguma coisa assim? Tá. Então você pode coloca todo esse sentimento dela, você vai colocar tudo isso que você está me contando no relatório da Ana Heloísa. Tá? Então você vai falar dessa relação que ela tem com a boneca, e aí você vai colocando todos esses elementos que dá para extrair dessa relação dela com a boneca. Então, esse cuidado, né? E aí, se ela tem esse cuidado de ir lá na bolsa, buscar o lencinho para limpar a boneca, você pode colocar que você já percebe, né, que ela tem isso como um elemento de cuidado, como um elemento de higiene pessoal. Né, você fala ali que ela consegue nomear partes do corpo, então traz isso para essa vivência com a boneca, tá, porque vai ficar mais próximo da criança, né, fica mais próximo ali da realidade dela, e você consegue no meio aí dessa descrição trazer os elementos das outras coisas também, tá. Você consegue visualizar isso? Fica fica claro? E aí no final, a gente pode ver se essa leitura ela fica mais fluida, se ela fica mais leve. Tá? Beleza? Vamos pegar aqui um da Tássia. Ela saiu, mas vamos pegar um da Tássia. Cadê aqui? Acho que eu baixei aqui. Vamos abrir um dela. E aí, o nosso, eu vou abrir aqui para compartilhar, tá? Porque o nosso esquema de montagem ele é diferente. Ele tem separadinho mesmo o, o espaço aqui do relatório da turma, né? E do relatório individual. Deixa eu compartilhar com vocês. Aí. Tá aparecendo já? Aqui. Ó, tá vendo que o nosso esquema de montagem ele é diferente. Então a gente tem aqui um espaço de percurso da turma e a gente tem aqui um percurso individual. Então ele é separado, ele não é junto. Então vamos lá. Iniciamos, deixa eu ver de quem que é esse relatório aqui. É da Alana. Iniciamos o segundo semestre com alegria e muitas expectativas. No mês de agosto e setembro, abordamos a temática indígena. Aqui em São Paulo, agosto é agosto indígena, tá, ô, Geralda? Tem essa especificidade. Agosto é agosto indígena, novembro é novembro negro, por conta da consciência negra, e dezembro é dezembro migrante e imigrante. Então, iniciamos o segundo semestre com alegria e muitas expectativas. No mês de agosto e setembro, abordamos a temática indígena, realizamos leituras, fizemos brincadeiras, apresentamos o artista indígena Denilson Banya e Jair Elisbel. Suas biografias, as crianças apreciaram e realizaram releituras de obras. Apresentamos ainda alguns alimentos, chás medicinais, que eram consumidos pelos indígenas e que atualmente consumimos, e além de poderem visualizar essas informações, puderam também degustar chás diversos e também bolo de milho. Aproveitamos esses momentos para também trabalhar os órgãos dos sentidos, pois eles puderam cheirar, visualizar as ervas, espiga de milho, degustar chás variados e o bolo de milho. E ainda dentro do contexto indígena, proporcionamos momentos para as crianças conhecerem um pouco mais sobre as pinturas corporais, grafismos, significados e como eram feitas. As crianças puderam também fazer misturas para obter pinturas naturais e, com essas, desenhar, criar grafismos indígenas. Essa vivência foi muito apreciada pelas crianças e esses se mantiveram bem concentrados enquanto faziam. Em outubro, o mês foi todo planejado com propostas que valorizassem a infância,
e escuta das crianças. Fizemos o Fórum da Infância e assim as crianças puderam sugerir brincadeiras, comidas e o que poderia ter nesse mês tão especial. Tivemos muitas sugestões, brincadeiras, dias diferenciados e divertidos. Novembro foi abordada a cultura afro-brasileira. Iniciamos apresentando a fotógrafa Laura Simpson, valorizando mulheres negras importantes da história e o artista Gilberto Gil, para assim ampliar o repertório musical das crianças e também valorizar grandes artista da nossa própria cultura. Foi apresentada sua biografia e suas obras musicais. Também trabalhamos algumas princesas africanas atuais, procurando destacar a beleza negra e o valor de cada um. Apresentamos também brincadeiras de diversas partes do continente africano, e dentre estas, as crianças puderam vivenciar várias dessas brincadeiras. Foi perceptível o interesse e entusiasmo da maioria das crianças em estarem podendo vivenciar esses momentos. Iniciamos o projeto Leitores e tivemos a oportunidade de conhecer a feira no entorno da EMEI, proporcionando às crianças momentos de vivências significativas e novas experiências. Dentre essas propostas trabalhadas nesse semestre, continuamos com as propostas que já fazem parte do dia a dia na EMEI, como as diversas linguagens da infância, música, desenho, pintura, momentos de história, momentos de conversa, parque, brincadeiras, entre outras. E para complementar, também foi proporcionado não só às crianças, mas também às famílias, momentos de participação em nosso EMEI, com um dia de oficinas e a Feira África e as reuniões. Esse é o percurso coletivo, tá? Então, ele vai dar aí um apanhado geral de como foi. Vamos ver o percurso da Alana. A Alana teve uma ótima adaptação ao retorno ao segundo semestre, interage bem com todos e tem preferência em brincar com as meninas. Em seu dia a dia na EMEI, costuma ser bem participativa, aceita as propostas, tem iniciativa para se colocar e sugerir e sempre está disponível para colaborar. Suas brincadeiras favoritas são de faz de conta, onde ela representa fatos do cotidiano, como brincar com bonecas e fazer comidinhas. A Lana também gosta de apreciar momentos de leitura, sempre vai até a professora e pergunta o título do livro e quem são os autores, demonstrando interesse por ler e escrever. Gosta de cantar, tem uma linguagem bem desenvolvida, de acordo com a sua faixa etária. Formula pensamentos, frases e cria histórias. Também tem interesse em escrever e já escreve seu nome com autonomia. Gosta de desenhar e seus desenhos já possuem representações de acordo com a realidade. Possui traços bem definidos e ricos em detalhes. No dia a dia, Lana demonstra interesse nas propostas ao conhecer a biografia do Denilson Bani, que nasceu no interior do Amazonas. Ela complementou e falou sobre os cuidados que temos com a natureza e que a Amazonas tem uma grande floresta. Nas brincadeiras em grupo, demonstra facilidade em compreender as regras, fica atenta às orientações e tem uma ótima relação com os colegas. Quando não satisfeita com alguma situação, costuma chorar, mas consegue expressar o que aconteceu contando os fatos. Ao compartilhar com a professora, se sente mais segura e para de chorar. Nos espaços costuma explorar com autonomia e escolhe com o que quer brincar. No parque interno, tinha medo de subir no brinquedo e foi até a professora solicitar ajuda. Com a mediação e orientação da professora, conseguiu subir e hoje não tem mais medo e sobe sem auxílio. Observamos que a Lana teve um ótimo aproveitamento nesse semestre, cheio de vivências significativas, vínculos afetivos consolidados, memórias marcantes de uma educação de amor, respeito e carinho. E hoje se encerra a primeira etapa da educação infantil, mas com um lindo caminho a percorrer. Agradecemos todo o apoio familiar e a oportunidade de vivenciar momentos tão importantes do desenvolvimento da Alana. E aqui a Tassi ainda não colocou, mas a gente tem alguma foto que represente aí o percurso dessa criança, tá? Os relatórios da Tássia também estão em construção. E aí, meninas? Tássia, você já tinha ouvido alguém lendo o seu relatório para você? E o que que você achou da experiência? E o que que você achou dessa leitura?
Geralda, Geralda, o que que você achou do relatório da Tássia? Isso. O que que é importante quando a gente vai ler um relatório? Né? E aí é legal esse movimento de alguém ler para você. Porque às vezes quando você ouve, você fala assim, nossa, mas eu coloquei isso mesmo? Vocês sentiram isso em algum momento? A gente, mas eu coloquei isso assim mesmo? Né? Porque a gente lendo, a gente vai ler, mesmo que seja em voz alta, a gente sabe o que a gente quer falar. A gente sabe o que que a gente está falando ali. A gente consegue voltar no momento que a gente vivenciou. Então, para a gente é claro. Para a gente é muito claro. Agora, quando alguém lê para você, esse alguém ele não sabe do seu contexto. E aí, às vezes, até quando você olha e fala assim, acho que ali eu tinha que pôr uma vírgula, hein? Acho que ali faltou uma vírgula, acho que ali faltou um ponto, né? Até para isso, né, é legal você ter alguém que leia para você. Tássia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez todo o relatório ou o percurso coletivo foi a Marli que fez? Uhum. A- Aqui, como a gente tem duas professoras, Geralda, então é complicado quando a outra fez, né, e você vai arrumar. Por isso que eu perguntei. Então, se a Tássia tivesse falado assim para mim, não, ela fez o geral. Então, eu não ia fazer considerações sobre o geral, tá? Então, beleza. Então, vamos aqui. Tá. É ruim mesmo, né? Porque a gente tem aquela sensação de tô aqui gastando meu tempo, um tempo que eu poderia estar ali jantando com meu marido, né? Que eu poderia estar indo ali dar um rolê no shopping. Na verdade, a coordenação pedagógica é para isso. Quem cuida do pedagógico? Quem é a pessoa que cuida do pedagógico na sua unidade? Então, essa aí é a pessoa que devia olhar, tá? Pra gente aqui é coordenador pedagógico. E aí eu acho que na maior parte também. Vou até marcar isso que eu não sabia. Quando eu for falar, eu tenho que falar sobre isso.
Enfim, né? Perrengues da vida pública. Também tem. Então vamos lá. Tássia, não tá ruim, tá? Mas é o mesmo rolê da Geralda. A gente precisa encontrar uma atividade. Não, não. Gente, eu sou a pessoa que não faz isso. Eu sou a pessoa que não faz isso. Eu sou a pessoa que dá trabalho. Eu sou a pessoa que dá trabalho. Eu fui coordenadora e as meninas falavam assim: Cris, é uma relação de amor e ódio com você. Então, assim, né? Não esperem passação de mão na cabeça. Não esperem. Não. É o mesmo rolê na Geralda, tá? Coloca aqui que ela gosta de cantar, né? Que você percebe que ela gosta de cantar. Em que momentos? Então, falta mesmo. O que que falta no seu relatório? Contextualizar. Então, assim, tem vários elementos da Alana aqui. Então, a gente sabe que ela é participativa, a gente sabe que ela gosta das brincadeiras de faz de conta, a gente sabe que ela gosta dos momentos de leitura, mas não tem nada que ilustre isso, tá? Então, ela gosta dos momentos de leitura. Você fala aqui que ela. Cadê ela? Que ela pergunta o título do livro, que ela quer saber quem são os autores. Né? Então, você tem. O que mais tem elementos aqui para a gente trabalhar é essa questão da leitura. Né? Porque você traz num parágrafo essa coisa de que ela traz o livro para você, que ela pergunta sobre o título, sobre o autor, e aí embaixo você traz de novo que ela tem esse interesse por ler, por escrever, então você reforça isso algumas vezes. Tá? Então é o que a gente mais tem elementos da Alana aqui. Se você percebe que isso é uma coisa que ela tá sempre ali envolvida, você pode, assim como eu falei para a Geralda, pegar da Ana Heloísa ali, as vivências com a boneca, você pode extrair da Alana as vivências com a leitura, tá? Para além de trazer aí só a questão da escrita. Tá? Então, se você percebe que na roda de. Se ela pega livros para ler, né? Se ela tem esse interesse, ela provavelmente é uma criança que participa da roda de história. Né? Ela ouve bem, ela consegue ali te contar a história, ela consegue talvez fazer um desenho da história. Ela é esse tipo de criança? Então a gente pode explorar muito mais isso nesse contexto da história. Então, quando você fala aqui dos desenhos, você deve ter aí nos seus registros da Alana alguma história que você contou e que ela fez um desenho que você tem algum relato sobre isso. Você tem? Mas procura, entendi. Tá. Mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha fotos dela desenhando, você usa caderno? Você tem caderno? Não, caderno das crianças. Você usa caderno com as crianças? Procura no caderno das crianças. Às vezes, folhando o caderno dela, como ela é uma criança, que você já vai ali, você já vai em cima do que você quer saber, procura ali nos registros dela de história algo que você consiga relatar. E aí você vai trazendo esses elementos para dentro dessa contextualização da história. Então, você vai falar do desenho, você vai falar que ela é participativa, você vai falar das rodas de história, você vai falar da leitura e da escrita, você vai trazer todos esses elementos, mas você vai conseguir contextualizar tudo isso. Então, a leitura, a escrita, ela fica mais fluida e a gente consegue fazer essa cena na cabeça, tá? A gente consegue abrir esse leque na cabeça. Parece que a gente vê ali a criança sentada realmente fazendo e tudo que ela consegue fazer junto com aquela vivência, tá? Ficou claro? Faz sentido para você? Isso.
Sim, sim. Mas assim, você falou que tem 10 para terminar, é isso? Ah, tá bom. Tenta fazer isso com esses 8. Você não precisa mudar tudo. É que assim, quando a gente pega o gosto, é com experiência própria, tá? Quando a gente pega o gosto para fazer, a gente vê que fica bom. E aí a outra forma que a gente fazia já não serve mais. Mas tenta fazer isso com esses 8. E aí a gente vai usando essa experiência que a gente está tendo aqui com essa mentoria de relatório para os próximos, né? A gente não vai. É que esse é o seu primeiro ano de fato em sala de aula, né? Você entrou em 2020, não foi? Na pandemia? É processo. É processo. Tem algumas pessoas na escola que me chamam da crise do processo. Você já viu isso? A Vanessa fala isso, a Sheila fala isso, porque tudo eu falo, gente, nós estamos em processo. A Evelyn sabe disso. Depois você troca figurinha com as meninas. Porque tudo eu falo, nós estamos em processo. A gente nunca sai do processo. Porque o tempo todo a gente vai aprendendo outras coisas, a gente vai trazendo elementos que vão encorpando esse trabalho pedagógico. Né? Então a gente traz uma coisa do lado de cá, a gente traz outra coisa do lado de lá, a gente vai fazendo essa observação de relatório. Relatório é uma coisa difícil, relatório não é fácil, relatório de criança não é fácil, porque às vezes é o que a gente conversou na semana passada. A gente quer usar o relatório como um lugar de desabafo. E aí, quando a gente consegue superar esse lugar de desabafo, a gente passa a usar o relatório como um lugar de tiques. Então, a criança, ela pula, ela rola, ela se interage, ela fala, e a gente vai colocando só assim. Até a gente chegar num modelo de relatório que a gente realmente consiga usar ele é, sem precisar se apoiar em nada, é difícil. É difícil. Né? Eu já falei para vocês que na prefeitura de São Paulo, quando eu entrei, a minha vontade era desistir. O meu primeiro ano, a minha vontade era: vou sair daqui, vou voltar para particular para ganhar R$ 1.200. Porque a gente sabe que por mais que a gente tenha aí os perrengues da vida pública, o salário ele não é tão ruim, né? Ele não é o ideal, mas ele não é ruim dentro da realidade das escolas particulares. Mas a minha vontade quando eu entrei, que eu me vi, né, aí com esses relatórios, com esse monte de coisa, que você não tem ninguém que te apoie, ninguém que de fato leia e fale assim, ó, vamos tentar fazer desse jeito? Porque aí às vezes o coordenador, né, o supervisor, ele assume essa postura de só apontar também os seus erros. Ele não fala o que tá bom. Isso. Ou ele fala assim, ó, tira isso e tira isso, né? E não é, é assim. Mas a gente tem que considerar que os processos eles acontecem para todo mundo. E às vezes a pessoa que está ali, né, a pessoa que é nosso superior, a gente tem mais conhecimento do que ela. Só que a gente precisa respeitar a hierarquia. É por isso que às vezes eu falo que a gente precisa ser ousado.
Nem abre o quê? Não entendi. Ah, os relatórios? Mas aí vale a gente ser ousado, tá? E perguntar mesmo. Ó, eu coloquei isso aqui no relatório, mas eu queria escrever de outra forma. Como que você me orienta? Então a gente pode fazer esse movimento do instigar. Tá? Esse ano nós. E aí eu vou dar um exemplo. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou essa pessoa que gosta de causar. A Tássia me conhece pouco, mas eu acho que ela já percebeu que eu sou uma pessoa que gosta de causar. Eu fazia. Esse ano nós tivemos na minha unidade o mês inteiro de outubro com atividades diferenciadas para as crianças. Tá todo mundo morto agora em novembro. Todo mundo morto. Na verdade, tá. O mês E aí eu vou te contar de onde surgiu, Tássia. O mês das crianças. Eu entrei no feitiço em 2016. Desde 2016 eu faço isso sozinha. Eu nunca fiz com o intuito. Eu sempre fiz o mês de outubro inteiro assim. Então eu sentava com as crianças no final de setembro e eu conversava com elas ali minimamente, né? Não é da forma como é hoje. É claro que isso vai ganhando forma, isso vai ganhando corpo no decorrer dos anos. Mas eu já fazia isso em 2016 sozinha. Eu não tinha apoio de ninguém. Então eu sentava com as crianças e perguntava ali algumas coisas que eles queriam fazer, trazia algumas coisas da minha cabeça também. Né? Hoje eu não faço isso mais, mas eu trazia algumas coisas que eu queria trazer para eles. E eu fazia o mês inteiro dessa forma. Isso foi em 2016, 2017, 2018. Eu consegui que mais uma pessoa fizesse comigo e ainda não foi todos os dias. E aí as pessoas foram vindo nesse movimento de, eu não vou fazer todos os dias, mas em dias pontuais eu te acompanho. E aí hoje a gente tem um movimento de unidade. É a escola inteira que faz. Mas isso surgiu de uma pessoa. Isso é ousadia. Isso é ousadia. A gente conversa com as crianças. E aí, quando virou um movimento de unidade, a gente ganha um poder maior. Porque enquanto estava só comigo, eu só tinha poder dentro da sala de aula. Então, eles queriam levar brinquedos, a gente construía brinquedos. Então, eles queriam fazer brincadeiras diferentes, eu trazia ali elementos diferentes. Eles queriam pintar o cabelo, e a gente já tinha o costume de usar tinta de cabelo. Então, eu trazia a pintura de cabelo com papel crepom. Eu já cheguei a fazer chocolate com eles dentro de sala de aula. Levei uma panela elétrica, tenho foto disso, tá? Me cobrem depois se vocês quiserem ver. Levei uma panela elétrica para a sala, coloquei água nela, coloquei para esquentar. E aí coloquei a tigela ali de vidro com chocolate para derreter em banho-maria, e as crianças vinham e enchiam as forminhas de chocolate para fazer ali os bombons delas. Eu fiz isso com 35. Então, assim, são vivências que são diferenciadas. Quando isso vai para a unidade, a gente consegue colocar algo mais. Então, hoje a gente tem essas vivências pedagógicas e a gente tem vivência de alimentação. Então, esse ano na nossa unidade, Geralda, teve churrasco. As crianças pediram um churrasco. Aí eu te pergunto, as crianças de quem pediu churrasco? Das minhas. Então você vai ganhar, são coisas que eles começam ali com um pé de ousadia, um pé de rebeldia, né? Porque eu sempre tive essa coisa do, ela é rebelde. Aquela coisa do, tá fazendo porque é novinha, né? Sempre teve isso.
né? Só que você precisa ter claro qual que é a sua concepção pedagógica, como que isso reflete no seu trabalho e na sua identidade. E aí, quando a gente vai para a montagem dos relatórios, é a mesma coisa, tá? Então, a gente sempre vai ter um pé, né? A gente que se propõe a esses movimentos de enriquecimento pedagógico, de enriquecimento da prática, a gente sempre vai ter o pé ali na ousadia e na rebeldia. Não tem jeito, tá? Então, é consolidar isso. É você entender o seu próprio processo, né? Quem é você dentro dessa sua construção pedagógica e o que que você quer. Então, se você olha, né, igual a Geralda tá ali agora encucada com a foto, né, que ela já me mostrou aí que ela já tinha essa inquietação da foto, e aí eu trouxe e ela vai ficar pensativa nisso. Isso vai ser visto como ousado, isso vai ser visto como rebelde, mas vai tentando, vai insistindo, né? E aí algo que eu fazia que eu não recomendo, eu comprava briga, né? Eu comprava a briga. Então, eu ia para a discussão mesmo. Hoje eu faço de outra forma. Então, eu vou mostrando como que aquilo vai refletir no trabalho com a criança. Porque o nosso foco de trabalho ele é a criança. E aí, quando você vai trazendo aquilo que você acredita, né, aquilo que você está vendo que pode mudar, aquilo que você está vendo que pode ser benéfico, e você coloca a criança nisso, não tem como abrir questionamento. Né? Porque independente da linhagem que a sua rede siga, independente da linhagem de pensamento que a sua unidade siga, a criança ela sempre vai ter que ser o foco. No relatório tem fotos e hoje a gente trabalha com um grupo de WhatsApp. Então a gente tem grupo de WhatsApp com as famílias e aí a gente vai mandando esses registros para as famílias no grupo, que também é invenção de Cris Amaru, tá? Meninas, algo importante que eu senti falta no relatório de vocês, tá? Essa comunicação com as famílias. É legal colocar. Então, se as famílias são participativas, a Tassi ainda colocou no geral, né? Que teve ali o momento das oficinas com as famílias. Mas como que é o relacionamento da família? Né? Ela participa, ela quer saber da criança, ela vem nas reuniões, ela estava nas festas. Então, no relatório da Ana Heloísa também tem ali um relato da festa, né? Como é que foi essa vivência dessa festa? Então, é legal colocar essa participação da família, esse tipo de relato, e como que isso.
Legal. Então é legal colocar tudo isso nesse contexto pedagógico. Então, nesse caso que você está me falando, a participação da família, né, já tem aí um reflexo dentro desse contexto pedagógico, no dia a dia pedagógico dessa criança. É legal colocar, tá? Mesmo se a família não participa, né? Às vezes a gente tem ali a família que a gente tenta contato, a família nunca responde, nunca está disponível. A gente pode colocar que essa família esteve ausente e que se a gente tivesse conseguido, ou você teve tentativa de Você tem tentativa de contato com essa família, Geralda? Você pode colocar tudo isso, tá? Que tiveram várias tentativas durante o semestre, que a gente tem um grupo de WhatsApp das famílias, mas que por motivos pessoais a família. É claro que a gente nunca vai colocar apontando a família, tá? Mas a gente vai trazer isso também para o contexto pedagógico. E aí, no final, você vai colocar toda essa contextualização, né, dessa não participação, todas essas tentativas, e no final você vai colocar que pedagogicamente seria muito válido a participação da família, né, para a gente conseguir alavancar aí esse desenvolvimento da Ionara. É Ionara, né? Sim. Ah, é a família que quer um algo. Enfim, né? Ah, enfim, né? Os perrengues que a gente passa. Tudo isso precisa aparecer no seu relatório, tá? E aí a gente sempre vai trazer para esse contexto pedagógico, então apontando qual que é o reflexo disso no desenvolvimento da criança, tá? Então a gente percebe que as crianças que têm um acompanhamento familiar, elas vão melhor no desenvolvimento na escola, dentro da EMEI, nas atividades, enfim. E aí você vai colocar tudo isso, tá bom? Meninas, vocês querem fazer mais uma rodada? Ou vocês querem digerir tudo isso que a gente falou, né? E a gente volta semana que vem. Se vocês quiserem fazer mais um, a gente faz mais um, não tem problema. Porque a gente gosta de falar, né? Então a gente ia seguir. Olha lá.
Então, oi, tá, pode, pode sim. Eu vou compartilhar o link lá no grupo, tá? Você consegue. Beleza. Beijo, Tássia. Obrigada. Bom, bom descanso, né? Tchau. Geralda, como vocês vão abrir processo, meus registros, eles são de importância, assim, máxima. Porque o primeiro lugar que eles vão, o primeiro lugar que as pessoas vão são os registros do professor. Então, frequência, acompanhamento pedagógico, tudo que você tiver de registro dessa criança, ele vai ser usado no processo, tá? Então, consolide bastante isso. Uhum. Hum, hum. Enfim, é Ionara, né? Vamos pegar o relatório da Ionara, então? Pra gente fazer essa avaliação e a gente já vai adequando aí o que precisa. Vou fazer a leitura em voz alta, tá? O período da educação infantil é extremamente importante para a construção e aquisição de novos conhecimentos, sejam eles relacionados aos aspectos sociais, afetivos ou cognitivos. A criança nessa fase tem capacidade de estabelecer relações complexas entre os elementos da realidade que se encontram ao seu redor. E foi assim que, nesse segundo semestre, observamos o desenvolvimento da Ionara, pois ela demonstrou sempre interesse e empolgação pela realização das vivências propostas. Projeto Contação de História para brincar e aprender com a literatura infantil. A leitura é fundamental para todo ser humano, independentemente da sua faixa etária, pois essa ação nos possibilita viagens maravilhosas num desconhecido e inesquecível, num mundo que pode ser tão longe como também tão perto. Como, por exemplo, vivências do nosso cotidiano, mas de uma visão totalmente diferenciada, pois dessa vez não somos os protagonistas. Ler para uma criança é o início de tudo, é o essencial para levá-la a ser um futuro bom leitor. Os clássicos infantis levam a criança a um mundo imaginário onde ela pode ser o que quiser, podendo também, no decorrer da história, ampliar seu vocabulário, alimentar sua imaginação, vivenciar situações desconhecidas, conhecer outros lugares e ambientes, grupos familiares parecidos ou não com o seu. E o nosso primeiro conto foi Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Ionara permaneceu atenta a cada detalhe da história e, quando manuseou os personagens, soube identificar cada um dizendo Papai Urso, Mamãe Ursa e Bebê Urso. Quando em contato com os objetos da história, organizou o espaço identificando a cama que pertencia a cada membro da família Urso. Ele deu para o Papai Urso a cama, a cadeira e o prato grande. Para a mamãe urso, a cama, a cadeira e o prato médio. E para o bebê urso, deixou a cama, a cadeira e o prato pequeno. Assim, Ionara fez relação de quantidades e tamanhos, envolvendo a matemática de uma forma lúdica. Ionara também foi protagonista no momento da chamadinha. Pegou os crachás dos nomes e, com fotos dos colegas, chamava cada um por seu nome.
para colocar no painel da chamada. Outro grande clássico da literatura infantil foi a história João e Maria. Foi explorada pelo grupo. Apresentei a história utilizando um cenário contendo a floresta, a casa da bruxa, os personagens João, Maria, pai, madrasta e bruxa. Ionara percorreu todo o cenário, facilitando a visualização e entendimento da história. No momento, fazendo arte, proporcionei um material reciclável, palito de churrasco, palha de vassoura e pedaços de tecido. Demonstrei como ficou a minha bruxinha, agora é a sua vez de fazer a sua. Ionara confeccionou a sua bruxa com o material oferecido para sua própria produção. Seguindo as orientações da professora, ela se preocupou com cada detalhe e demonstrou paciência e concentração, falando que a bruxa mora na casa de doces. Ela disse que a bruxa tem um chapéu grande. O parque tem um importante papel no desenvolvimento social e motor das crianças. Ao subir, descer, escalar e se equilibrar nos brinquedos, as crianças têm ganhos significativos na sua coordenação motora. Além disso, brincar no parque do Ney contribuiu para que as crianças aprendam a tomar decisões. Em qual brinquedo vou agora? No parquinho, aqui tem um. Tá porquinho, tá? Precisa arrumar depois. No parquinho, ela gosta de ficar a maior parte do tempo no balanço. Quando algum colega tenta retirar dela, vem logo avisar as professoras. E explicamos que pode compartilhar com o colega o balanço, depois você pode balançar novamente. Não aceita a fruta na hora do lanche, mas ela está dentro do processo de aceitação e experimentar os alimentos. No almoço, aceita os alimentos oferecidos, trazendo restrição somente às saladas. Muitas proposições foram planejadas nesse semestre, porém, Ionara tem pouca frequência e não participou de todos esses momentos que foram intencionalmente planejados para vivenciar nossas experiências. Geralda, quando eu leio o relatório para você, você consegue ver todo esse contexto da Ionara? Não, mas você consegue ver tudo isso que me contou antes? Como você tem, como a gente tem essa coisa da mãe querer mostrar que ela é autista, o seu relatório precisa mostrar que ela não é. Então, assim, você vai ter que colocar muito mais. E aí vale a mesma observação da Ana Heloísa, tá? Você vai pegar aqui o que que ela tem, né? Qual atividade ela gosta mais. Então, me parece aqui o que tem muitos detalhes. É esse momento de parque, né? Esse momento. Então, você vai descrever mais aí. Você vai dar mais ênfase nesse momento de parque, tá? E você vai colocar o autista, o que mais pega pra gente em autista é comunicação, e aí principalmente a fala, questão do olhar e a interação. Então você vai colocar tudo isso no seu relatório. O seu relatório precisa ter que ela brinca com os amigos. Então, até aparece no seu relatório um momento de interação. Só que esse momento de dividir, né, que tem ali um conflito e que ela vem pedir ajuda. Isso não está ao seu favor. Então, Então, aí você vai contextualizar isso. Você vai colocar exatamente essa fala, que ela acha que o balanço é um brinquedo, é um momento de brincadeira de meninas, e aí você pode colocar esse meninas entre parênteses, né, por todo esse contexto de trabalho com gênero aí, questões de gênero que a gente vem tendo, né, num movimento nacional. Então, você vai colocar entre parênteses, vai colocar que você faz essa intervenção de que o brinquedo é para todos e que nesse momento pontual
Como ela gosta muito desse brinquedo, ela quer só para ela. Mas aí você precisa mostrar essa interação com os demais. Então, se ela deixa, né, se ela tem ali momentos em que ela deixa as meninas, pelo menos, brincar, que ela tem essa interação com as meninas, tá? Você vai colocar esses momentos de interação. Então, se ela gosta, você falou, acho que foi você que falou que ela gosta de cantar, né? Você vai colocar essa coisa desse movimento dela com o som, porque o autista também tem esse incômodo com o som, né? Então, essa coisa de luz, de som muito alto, né? Dependendo de como a gente traz isso, o autista não gosta. Você precisa mostrar que ela não tem essa resistência. Tá? Então, o relatório da Ionara, a gente vai ter que Vou, vou. Não foi. Sim. Então, assim, o que a gente tem que se recordar, então a gente vai. E falar que foi na escola. Então, assim, o que vocês têm que pensar? Essa criança é de vocês por um curto período de tempo. Ela tem quantos anos? 3 anos. Então, vou dar a entender. Uhum. Porque ela é autista.
A Ionara, ela tem falas de que gosta de ir para a escola? Então a gente vai colocar, como ela tem, né? A gente vai restringir esses registros da Ionara. E aí eu nem, não der, eu nem vou falar para você fazer os links igual da Ana Heloísa, para a gente mostrar mesmo que ela vai pouco para a escola. Né? Então, a gente vai se restringir a essa descrição do parque, né? Todos esses momentos de parque, e aí você vai colocar tudo que consegue se trabalhar nesse momento de parque, essa socialização, essa interação dela com os demais, essa desenvoltura dela, essa coisa dela querer só o balanço só para ela. A gente vai contextualizar bem mesmo esse momento de parque, tá? E aí a gente vai falar, a gente vai colocar isso. Aí a gente vai colocar isso mesmo. Percebemos que a Ionara passa longos períodos sem frequentar a unidade escolar, né? Então, é dificultoso para o grupo de professores avaliar de fato o seu desenvolvimento. Apesar das nossas tentativas de contato com a família, nós não temos justificativa dessas faltas, a gente não tem acompanhamento escolar dessa família, a gente vai colocar tudo isso. Tá? A gente vai colocar tudo isso dentro do seu relatório. A gente vai escrever o pedagógico da Ionara, dentro do que a gente consegue, dentro do que é possível. Tá? E aí a gente não vai colocar muitas informações para a gente dar ênfase nesse último parágrafo. Porque se a gente vai trazendo elementos, vários elementos, a pessoa ele fala, mas não fala que não tem muito o que dizer, mas está dizendo um monte de coisa aqui em cima. Aí fica contraditório. A gente pode colocar isso. Nos momentos que ela vem, tá, então a gente vai fazer essa primeira parte de contextualização desse parque, com tudo isso que a gente já conversou. A gente vai fazer esse segundo momento de contextualização dessas faltas. E aí, nesse terceiro momento, a gente vai colocar que, apesar dessas ausências frequentes, né, desse grande período de ausências que ela tem, quando ela está na unidade, nos poucos momentos em que ela esteve na unidade, a gente consegue perceber essa empolgação, a gente consegue perceber esse entusiasmo, a gente percebe que ela se alimenta bem, a gente percebe que ela gosta do ambiente escolar, que seria muito válido, né, essa frequência maior e esse acompanhamento familiar para ajudar ainda mais no desenvolvimento da Ionara. Tá? Então a gente vai montar um cenário mesmo, né? Porque essa é uma criança que é uma família problema e que a gente precisa se respaldar, tá? Mas a gente vai mostrar, a gente vai montar. Mas com um relatório desse, se você pensa você como professora do ano que vem, se você pega um relatório desse, você já sabe que é uma família problema. Então você já fica com o pé atrás, né? Não vai começar tudo do zero. E aí, quando eu falo que a gente vai montar um cenário, perceba que não é um cenário mentiroso. A gente vai falar a verdade, a gente vai colocar, só que a gente também vai se respaldar, porque o trabalho pedagógico, os relatórios pedagógicos, eles também são para isso. Tá? Então a gente vai se respaldar.
Nesse caso, não é nem ruim que ela vá pouco, né? Porque é o trabalho do mês inteiro. Ela não tem culpa, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas assim, ficou claro para você como que a gente vai fazer? Tanto no da Ana Heloísa, né? Aí o da Ana Heloísa é um caso mais. É um caso normal, então dá para ir usando nos outros. Mas o da Ionara, ficou claro como que a gente vai fazer esse respaldo? Tá? Então, tá bom. Então, assim, Deu, deu um quentinho assim no coração, que vai dar tudo certo? É os perrengues, né? Os perrengues da vida que não tem como não. Mas assim, tá. A gente consegue encerrar essa aula com clareza do que a gente vai registrar? E esse é o intuito da aula de hoje, o que a gente vai registrar. Então eu preferi trazer, né, como a gente tem essa coisa assim do às vezes ficar muito na teoria não é tão eficiente quanto a gente trazer algo concreto do que a gente realmente está fazendo, tá? Então por isso que eu pedi para vocês trazerem os relatórios de vocês, né, que senão não faz sentido. Também não faria sentido eu trazer um meu, tá? Mas aí, em cima do de vocês, não é a mesma criança, não é é, é. Aí todo mundo quer usar, vai passando no grupo de WhatsApp, né? Tá, mas não tem problema usar, não tem problema, e aí fica longe, e é por isso que a leitura fica cansativa, né, por isso que a leitura fica cansativa. Então não tem problema que esse começo seja igual para todo mundo, por exemplo, tá, só que a gente precisa trazer ele mais perto. Perceba que como eu te falei, fica mais próximo, a gente está falando da mesma coisa, só que ele tem um cunho muito mais próximo da vivência da criança, então ele perde esse termo técnico. Isso. Ele é porque ele é técnico, ele é técnico. Eu costumava falar é o que a gente costuma falar aqui, que é o pedagogês, que a gente quer falar.
e que ele é difícil, porque é só a gente que entende. E até a gente, quando vai ler, fica olhando e fala: "Gente, mas que negócio cansativo esse, né?". E mesmo assim ainda passa, porque é aquela coisa que a gente conversou, você sabe o que você quer falar. Então, às vezes, até falta uma palavra ali. É isso. Até porque o foco do nosso trabalho sempre vai ser a criança. É, é. Mas alguém precisa ter a postura do professor, né, alguém precisa. Ai, gente, que desagradável isso, porque você passa o ano ali. Nossa, ai Deus. É, o sensacionalismo da imprensa, né. Nossa, ai gente, ai gente, olha, mas assim, faltando, 6h59, né, aquelas. Mas assim, ó, aproveita que agora, assim, as informações estão aí na sua cabeça borbulhando. A hora que a gente fechar, não sei se você tem o intuito de fazer relatório quando você sair daqui. Faz primeiro, mas assim, se você for fazer relatório, faz primeiro o da Ionara. Porque aí, se você quiser, né, se você vê que está adiantada aí essa semana, né, com esses relatórios, com essa produção, depois que a gente conversou hoje, você já quiser marcar o nosso encontro individual, a gente já marca para essa semana, né, e aí a gente já começa pelo da Ionara. E aí, quando você for escrever, lembra dessas três coisas que eu te falei, essa contextualização do parque, mostrando aí, né, todo esse contexto que nos leva a entender que ela não é autista, tá? Essa contextualização das faltas e dessa não comunicação com as famílias. E aí a gente vai mostrar que apesar dessa pouca frequência, dela não ir para a escola, como que ela se desenvolve aqui dentro. E aí esse terceiro pode ser bem sucinto mesmo, tá? Não precisa citar exemplo, só como que ela reage nesse ambiente escolar, tá? Porque aí quando a gente começar, a gente já começa pelo da Ionara, beleza? Tá bom? Bom final de semana, bom feriado e até semana que vem. Tchau.